Pessoal, bom dia! Hoje nós iremos falar sobre principais grupos de molúsculos. Existem 3 principais grupos de molúsculos, página 209. Quais são esses grupos? Os gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves. Nós vamos ver a quais grupos pertencem os molúsculos que nós estudamos. Nós vamos começar pelos gastrópodes, que do grego significa pés próximos ao estômago. Então, os gastrópodes, os tipos de molúsculos gastrópodes, eles têm os pés, lembrando que os pés são cheios de músculos, próximos ao estômago. O livro de vocês fala assim: se refere ao fato de esses animais apresentarem suas vísceras, entre elas estômago próximo ao pé. Então, pé próximo ao estômago, o estômago próximo ao pé, isso significa os gastrópodes. Esse grupo é o mais diversificado em espécie, é o que mais tem espécies de molúsculos, são os gastrópodes. A maior quantidade de molúsculo que tem é a que tem pés próximo ao estômago, tá? Sendo encontrados, onde que encontra esses gastrópodes? Sendo encontrados em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Em geral, apresentam apenas uma concha que se enrola sobre si mesma, como os escargots, mas há espécies como as lesmas que não têm concha. Então, existe gastrópode que não tem concha, que é o exemplo da lesma, e existe gastrópode que tem concha, que é o caso do escargot. Mas o que significa gastrópode? São molúsculos que têm os pés próximos ao estômago. Aí o segundo grupo de molúsculo é o cefalópodes. O termo cefalópodes significa cabeça próxima aos pés. Indica que nesses animais, pés modificados em tentáculos parte diretamente da cabeça. O que é tentáculo? É aquela estrutura onde libera aquela substância tóxica que paralisa a presa. Os tentáculos, que podem apresentar ventosas, são usados na locomoção e na captura de presa. Então, o tipo de molúsculo cefalópode significa o quê? Que os pés são próximos da cabeça, tá? Aí o livro mostra os tentáculos, mostra ele ajudando o quê? Até mesmo na locomoção da captura de presas. O livro de vocês, na página 210, fala assim, cefalópodes, que são o quê? São molúsculos que têm os pés próximos à cabeça, são animais restritos ao ambiente marinho, há representantes com conchas externas, que é o caso do Nautilus, com concha interna bem reduzida, e lulas, que são sem conchas, e polvos também. Então, existem cefalópodes com concha também e cefalópodes sem conchas. Um exemplo de cefalópodes é lulas, e polvo também são cefalópodes. O que significa isso? Os pés são próximos da cabeça. Muitos cefalópodes, como polvo, lula, sépsia, apresentam um mecanismo de defesa contra predadores. Qual que é esse mecanismo de defesa? É a substância que sai de onde? Dos tentáculos, que paralisa a presa. Um exemplo é a capacidade de mudar a coloração do corpo, camuflando-se no ambiente. Outro exemplo é a liberação de uma tinta escura na água, confundindo o perseguidor. Eles camuflam o corpo para as presas não verem eles mudam a cor da água, tudo através dos tentáculos, tá? As substâncias que saem dos tentáculos. Então, eles têm esse poder de apresentar esse mecanismo de defesa como predadores, de se camuflar e mudar a água de cor para poder os predadores não enxergar eles ali naquele local. E para terminar, os 3 tipos de grupos de molúsculos, agora nós vamos falar dos bivalves. O que significa bivalves? Bivalves são molúsculos que têm 2 conchas, tá? O livro de vocês fala que essa característica deu origem ao nome do grupo
do latim, que significa duas tampas, duas conchas. Os bivalves apresentam a cabeça reduzida, ou seja, a cabeça é menor ou praticamente inexistente. Todos os animais aquáticos, todos os animais bivalves, eles são aquáticos e eles alimentam-se de partículas orgânicas e organismos microscópicos que ficam em suspensão na água, sendo, portanto, filtradores. Esses são animais filtradores, tá? A maioria dos bivalves, que são os molúsculos que têm duas conchas, eles habitam o ambiente aquático e pode viver fixado em rochas, mas também ocorrem de livres, né, natantes, que é o exemplo do pectens. O livro de vocês mostra a imagem A e a imagem B. A imagem A é um pecten, uma espécie não identificada, e a imagem B é um berbigão ou vogalê. Todos dois têm o quê? Duas conchas, são exemplo de bivalves. Vamos agora falar da importância ecológica e econômica dos molúsculos. Eles têm importância, sim, econômica, tá? E ecológica. Então, nós vamos ver qual que são essas importâncias economicamente e ecologicamente para o meio ambiente. O livro fala assim, ó: os molúsculos participam de muitas teias alimentares, né? Eles servem de alimento para vários outros tipos de animais, como eles também, né, eles servem de alimento e eles são alimentos, sejam terrestres, sejam aquáticos. Além disso, são utilizados pelos seres humanos como diferentes finalidades. Exemplos são os usos como fonte de alimentos e sua atuação como bioindicadores. Então, eles, né, os molúsculos, eles servem como teia alimentar para vários outros seres vivos, vários outros animais, e eles servem como atuação, né, de alimento para os seres humanos. Muitas pessoas faz uso do polvo, né, dos mexilhões, como a gente sabe, e eles também servem, né, de bioindicadores para a ecologia, né, para o meio ambiente. Como alimentação, como que ele atua como alimentação? Na página 211, o livro de vocês fala assim, ó: o hábito de comer molúsculos, né? Não é só molúsculo, mas tem polvo, tem mexilhões, tem vários outros, escargot. Foi inicialmente incorporado por pessoas que habitavam as cidades litorâneas e suas proximidades. Hoje, uma variedade desses animais faz parte da dieta da população humana, como mexilhões, ostras, sururus, lulas, polvos, escargots, mariscos. Então, a importância dele, né, para nossa alimentação, que hoje ele faz parte, né, da dieta de muita gente. E como que ele serve, como que ele atua como um bom indicador, né, bioindicador para nós ecologicamente? O livro de vocês fala assim, ó: bivalves, que a gente já sabe que bivalves tem duas conchas, e demais molúsculos podem ser bioindicadores da qualidade de água. Por serem animais filtradores, poluentes presentes na água podem ficar retidos em seu corpo. Se o corpo desses animais fosse analisado, seria possível determinar a quantidade e o tipo de poluente presente no local em que eles vivem. Então, por que eles servem como, os molúsculos, eles servem como bioindicadores, se a água ela está poluída ou não? Porque muitos dos molúsculos, eles são filtradores. Se eles são filtradores, se a água estiver poluída, a filtração, né, vai o quê? Se estiver contaminada, vai contaminar ele. Se houver, né, uma análise desse corpo, vai saber se a água, se a quantidade poluente existente naquela água é saudável ou não, tá? Eu quero que vocês leiam em casa esse Em Pratos Limpos, para vocês saberem de onde vêm as pérolas, e nós vamos continuar seguindo, né, com a matéria, tá? No próximo vídeo eu vou falar que existem molúsculos que causam prejuízos, embora eles
sejam bons indicadores, atuam muito bem na alimentação, na teia alimentar, né? Eles também causam prejuízos.